Olá! Tudo bem hoje? Vamos lá, testando conexão, tá tudo bem? Estão me vendo, me ouvindo? Que bom! Hoje eu quero falar um pouquinho sobre como os padrões invisíveis afetam a sua vida. Será que é possível mudar esses padrões? Será que existe alguma possibilidade de você interromper esse tipo de situação? E qual situação eu me refiro? Você briga sempre com seus amigos? Você vive brigando com seu marido? Você vive brigando com seus filhos? Você fala mal dos seus amigos para os seus amigos? Sabe aquele momento em que você está reunido com um grupo de amigos e você fala mal daquele outro grupo? Como é que é essa relação? Eu quero que você reflita, que está chegando aqui comigo agora, que você reflita sobre os seus padrões, sobre os seus comportamentos. É importante e é necessário nós conversarmos um pouquinho sobre isso. Por quê? Essa semana a gente está fazendo várias lives sobre feminino, nós estamos fazendo várias lives sobre a potência e a importância das constelações familiares na vida das pessoas. E nesse movimento de live eu tenho recebido muita pergunta falando sobre os padrões de repetição. Como identificá-los? Como eu sei que eu estou vivendo um padrão? Então, uma das coisas que eu quero te dizer aqui, ficar registrado, é que muitas pessoas que decidem fazer terapia, que decidem olhar para as dificuldades da sua vida, então traição, brigas, falta de prosperidade, doenças na família, falta de compreensão entre as duas pessoas, né, entre a mãe e filho, então corrupção, obesidade, falta de amor próprio, aquele sentimento de injustiça, de rejeição, de abandono, de humilhação, de traição. Situações que afligem a vida das pessoas e as pessoas não conseguem identificar de onde vem esse sentimento. Existem outras pessoas também que decidem olhar para essas dores e procuram psicoterapia, procuram ajuda. E qual é a diferença entre fazer 1 ano, 2 anos, 3 anos de sessões ou uma constelação, uma constelação? Quando eu começo a olhar para os padrões que norteiam minha vida, então por que apesar de eu saber que eu não preciso brigar com meu marido, que ele é uma pessoa confiável, que ele gosta de jogar bola, mas eu tenho certeza que ele está lá jogando bola, no fundo, algo em mim duvida desse comportamento dele. No fundo, algo em mim provoca um medo que eu desconheço. No fundo, na minha alma, algo em mim fala: você já olhou o grupo de WhatsApp dele? Você olhou se realmente ele foi para um jogo de futebol? Você olhou se realmente ele tá lá na hora que ele falou que estaria? Como que ele volta? Ele volta cansado do jogo de futebol? Ou você percebe que ele ainda volta animado? Ele volta extremamente suado? Ou ele volta como se não tivesse jogado? Ah, mas ele falou que estava no banco de reserva, que dessa vez foi o super chato. Mas será que é verdade? E quantas mulheres que eu vejo, que eu encontro, que eu ouço, que trazem para mim situações de dúvida, de medo de traição? Quantas vezes essas mulheres procuram sessões e sessões e sessões de psicoterapia, sessões falando sobre esse assunto e até sabem como fazer, recebem estratégias, ferramentas e tá tudo bem, é lindo esse movimento. Mas elas não compreendem, porque algumas vezes elas são surpreendidas por esse medo que invade e ela tem que ficar vigiando isso, controlando esse medo. O que muitas vezes não é conhecido em sessões como essa que eu tô falando é a verdadeira raiz do problema. Algumas vezes essas mulheres estão num emaranhamento tão grande com algum antepassado delas, com uma pessoa que foi traída, com uma pessoa que não pôde confiar, com uma criança que não pôde confiar nos pais, por exemplo. Uma situação de abandono tão grande que ela se sentiu tanto abandonada quanto traída. Então, qualquer situação, qualquer ameaça ou suposta ameaça ativa nela essa dor novamente, essa ferida de traição, essa ferida do abandono. E nas psicoterapias tradicionais, elas têm inúmeras ferramentas, sim. Mas uma psicóloga que não faz constelação,
ela não tem condições de identificar a verdadeira raiz desse problema. E isso é fato. Só através das constelações e da neuroconstelação, das sessões que nós realizamos, nós olhamos verdadeiramente para a ferida da alma. Nós olhamos verdadeiramente para o sistema. E muitas vezes essas feridas, elas são causadas no sistema e essa dor é passada de geração em geração. Essa falta de confiança, essa falta de amor próprio, que acaba por si só influenciando em várias áreas da vida. No começo eu trouxe para você falando sobre relacionamento de mãe e filho. Relacionamento profissional também é influenciado. Porque se eu tenho uma ferida de traição, eu não exclusivamente associo ela ao meu marido, ao meu casamento. Eu relaciono ela a todo tipo de amizade, a todo tipo de sociedade, a todo tipo de vínculo que eu estabeleço com outra pessoa. Então, todas as vezes que eu estou num lugar e de repente eu tenho que sair, já vem aquela piada na minha cabeça. Eu vou sair e vou virar assunto. Sabe aquela história de, você não vai no churrasco? Você não vem na reunião? Se você ia, né? Iria, porque quem não vem, quem fizer falta vai virar assunto. Não tem essa história, esse ditado popular? E isso é muito sofrido, porque essa pessoa tem duas ações que ela pode fazer, dois tipos de comportamento que ela desenvolve. Ou ela se torna alguém totalmente reativa, então ela é reativa a qualquer tipo de comentário, ela duvida da capacidade dela e dos outros de amar ela verdadeiramente. Ela duvida da intencionalidade das pessoas, acreditando que por trás daquele gesto ou por trás daquela atitude existe uma intenção que não é verdadeira. Perceba que em qualquer momento ela vai se sentir traída de novo. Aliás, ela pode desenvolver um afastamento social. Sim, um afastamento. Por quê? Para evitar essa dor, para evitar esta dúvida, ela resolve se isolar. E esse isolamento social acaba sendo estendido aos filhos. Então, muitas vezes, sabe aquela pessoa que não sai de casa, que não participa de eventos públicos, né? Que não reúne os amigos, que não aceita que os amigos venham na casa, que socializem. E ela usa diversas desculpas. Ela fala assim, eu tenho preguiça, final de semana é para eu descansar, eu não quero estar no meio de muvuca. Entenda que eu sou introspectiva, entenda. Gente, existem pessoas introspectivas sim, mas o introspectivo ele não é isolado das outras pessoas. Ele tem momentos de introspecção, o comportamento dele, enfim, a personalidade dele tende a ser mais fechada, mas ele consegue se relacionar. Só que imagina o quanto é sofrido para essa pessoa quando ela está num ambiente que ela precisa se expor, que ela precisa baixar a guarda, que ela precisa, enfim, aceitar a opinião dos outros, aceitar algum comentário sobre si. E ela sempre vai estar duvidando da intencionalidade. Ela sempre vai ter aquela coisa de, será? Ou a pessoa começa num viés de, imagina, eu não mereço. Imagina, isso não é pra mim. Capaz. Por quê? Porque ela acha que nada que vem do outro é sincero. Que a qualquer momento que ela entregar o coração, que ela validar, que ela der autoridade para essa pessoa, ela vai ter uma traição, ela vai se sentir, sim, passada para trás. E quando a gente fala de feminino e quando a gente fala de padrões familiares, muitas coisas podem ter acontecido para chegar nesse ponto. Muitas coisas em relação à família pode ter causado esse tipo de dor passada de geração em geração. E o que poderia ser? Vamos pensar aqui. Liz, o que poderia ser? Que tipo de situação? Como eu disse antes, eu dei um exemplo. Mas talvez numa relação de negócio, talvez numa relação muito antiga. O meu exemplo eu vou usar aqui, né? Uma situação acontecida na minha família. Meus avós vieram da Polônia, meus avós paternos. E eles vieram de lá fugidos da guerra em busca de novas oportunidades nas Américas. Parece coisa de história, e é coisa de história. Com o tempo, eles se estabeleceram no Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul, eles receberam uma oportunidade de
vir para o Paraná, que é o estado que eu habito. E a promessa dada a eles, a ilusão, e você já pode entender que foi realmente uma ilusão, era que aqui eles teriam condições de prosperar. Então, meu avô, que já não era mais criança, ele veio para o Brasil com 6 anos, já adulto, com família, simplesmente veio para o Paraná para receber terras produtivas e desenvolver uma fazenda. Chegando aqui, as terras que haviam sido prometidas para ele já tinham sido vendidas para outra pessoa. Então, uma terra tinha sido vendida 2, 3 vezes. Por quê? Porque, na verdade, a companhia que trouxe eles para cá também lidava com outras pessoas, enfim, aquelas questões de posse e tudo mais. Então, a terra que foi prometida para ele já tinha posse. Olha só. E aí, meu avô, cheio de filhos, com poucas condições, que tinha usado todo o recurso que ele havia juntado durante aquele período da vida dele para comprar essa terra, havia perdido tudo. A família estava passando dificuldade, aquele monte de criança lá mal tinha onde morar. E ele foi literalmente o quê? Traído, enganado. Boa tarde, Hélio, seja muito bem-vindo. O Hélio estava com a gente ontem na live, né, Hélio? Hélio, conta aqui pro pessoal como é que tá sendo as lives à noite. Como é que foi ontem? Gostou do assunto? Valeu a pena estar com a gente à noite? E aí eu já convido vocês, eu aproveito para convidar vocês, hoje às 20 horas, nós vamos falar sobre um tema extremamente polêmico, que é emagrecimento. E qual é a raiz sistêmica do emagrecimento? Porque apesar de você saber o que tem que fazer, você conhecer dietas, você saber como é uma pessoa que se alimenta direito, quais são os alimentos favoráveis ao emagrecimento e a uma vida saudável, você se boicota. Então, muitas situações que as pessoas vivem estão relacionadas a padrões sistêmicos. Então, a gente vai falar de anorexia, de bulimia, quais são os padrões familiares relacionados ao não emagrecimento. Olha só, Hélio, que babado isso, hein? Então, gente, chama o pessoal, mulherada, estejam hoje à noite aqui conosco, porque vai ser lindo ter uma convidada maravilhosa, que trabalha também com emagrecimento, e ela conseguiu associar os conhecimentos sistêmicos a isso. E, gente, já visto o efeito, graças a Deus, eu tô vivendo um outro momento da minha vida que eu tô conseguindo centrar muito mais, olhar para o alimento, enfim, à noite eu vou contar tudo isso. Mas vamos lá. Falando sobre os padrões sistêmicos e as feridas emocionais. E eu tava falando sobre traição. E esse avô e todas essas crianças, inclusive o meu pai, que na época era criança, a minha avó, tiveram um forte impacto emocional. E você imagina o que é um forte impacto emocional dentro da neurociência. Então, quanto maior o impacto, mais registrada, maior é o tamanho. Imagina um arquivo cheio de gavetas. Quanto maior o impacto emocional, maior vai ser a gaveta ocupada por aquele fato. Então, o cérebro é formado assim. Eu tenho várias gavetinhas, como se fosse um arquivo, e as situações, as experiências são vivenciadas e arquivadas. Se essa gaveta é gigante, a mudança bioquímica neurológica que ela vai causar, os hormônios que ela vai liberar, vão impactar tão forte no meu DNA, que esse medo, essa ferida vai ser, sim, passada de geração em geração. Então, por muito tempo, eu era uma pessoa extremamente ciumenta. Olha que loucura. Eu era ciumenta com os meus amigos, eu era ciumenta com os meus pais, eu era extremamente ciumenta com o meu pai. Esse dia eu estava contando um episódio de que eu já tinha 11 anos, já tinha esse tamanho, já tinha esse corpo, bem mais magrinha, mas já tinha tudo, assim, qualidades e características de moça. E eu fazia questão de andar de mão dada com meu pai. Por quê? Porque eu tinha medo de que na ausência da minha mãe pudesse acontecer alguma coisa com meu pai. E olha que loucura isso. Eu tinha 11 anos, gente. Você acha que eu havia vivido algum tipo de experiência de traição? De jeito nenhum. Você acha que eu havia sentido algum tipo de situação ou vivido algum tipo de situação? Gente, até 11 anos é criança que cresce numa família estruturada, que graças a Deus foi a minha condição,
que cresce tendo todas as necessidades básicas supridas, ela passou por esse tipo de desafio? Ela não passou. Mas qual que era a origem de todo medo? Qual era a origem de toda dúvida? Qual era a origem de toda preocupação? E essa preocupação me fazia mal, porque eu, no meu tupete de 11 anos, eu questionava minha mãe por que ela não ia com meu pai, e naquele evento, e naquela viagem, e naquela situação. Por que não? Que ela deveria ir. E minha mãe era uma senhora que se preocupava muito com os filhos, inclusive era um acordo dos dois. Meu pai também falava, fica com os filhos, você cuida das crianças. E foi uma escolha dela viver assim. Mas eu questionava, olha só, eu questionava. E eu levei por muito tempo essa situação para vários relacionamentos. Eu comecei a namorar, eu tinha muito ciúme, muita dúvida, eu era insegura. Eu comecei a trabalhar, eu também comecei a buscar situações, olha que loucura, buscar situações que me levavam àquela sensação de traição de novo. E eu não sabia da origem dessa traição. Até que olhando para o movimento de constelação, a raiz dela estava vinculada a um acontecimento dos meus avós, que até então eu não sabia o que era, porque eu nunca tinha parado para pensar e para perguntar para o meu pai, para o meu avô, que já era falecido, como que tinha sido o processo deles de vinda para o Paraná, que jeito que foi esse processo, foi fácil, foi difícil, teve dificuldade, não teve. E aí mais tarde, né, depois do movimento de constelação, eu fui buscar histórias, compreender um pouco mais sobre a minha história. E aí meu pai traz essa revelação. Hoje eu consigo lidar muito melhor com isso. Eu consigo olhar para as minhas relações sem medo, sem dúvida. Eu consigo deixar com as pessoas as situações que elas vivenciam e não me o problema. Oi, voltamos. Enfim, e eu lhes afirmo, o meu pai já nesse movimento e com as dúvidas dele, eu acredito que ele ainda não tenha superado essa ferida da traição. Porque quando a situação é negócios, ele ainda tem muito receio, muita dúvida. E tá certo, tá errado, é problema isso pra ele, não é? Não sei, gente, é problema dele. Ele lida com as emoções dele, do jeito dele, com as necessidades dele. A hora que ele quiser olhar para essa dor, ele vai olhar. Mas o importante é que a partir desse conhecimento, e é isso que eu quero trazer para vocês, a partir desse conhecimento, eu tive liberação, eu tive condições de mudar esse jogo para a minha vida. E eu tenho certeza que isso impactou fortemente nos meus filhos. Então, quando a gente fala de padrões emocionais, eu gosto de trazer exemplos. Porque a partir de um exemplo, você pode entender o impacto das constelações familiares na sua vida. Então, quando você se sente rejeitado, abandonado, humilhado, se sente injustiçado, se sente traído, começa a olhar para os teus comportamentos. Apesar de você saber o que é certo, por que você não dá conta de fazer o que é certo? Apesar de você estar lá com 6 anos de sessões, 2 anos, 5 sessões, 10 sessões de terapia, por que as coisas não estão evoluindo na velocidade que você deseja? Vocês não sabem o que eu tô fazendo aqui, ó. Hoje eu vou mostrar ela, ó. Olha que bonitinha. Olha lá. Eu estou fazendo live, fazendo unha, louco. E ela tá brigando porque eu tô endurecendo a mão aqui, ó. Gente, isso, cada coisa que acontece, né? Mas vamos lá, essa é a Ana, minha maravilhosa Ana, que cuida de mim toda semana, né, Ana? E a Ana hoje tá aqui, ó, participando de live ao vivo, né, Ana? Enfim, ela aproveita, faz a minha unha e escuta tudo isso, né, Ana? Ana, as constelações fizeram diferença pra você? Muita. Tá vendo? Tá vendo? Enfim, então aproveita isso. Eu tenho certeza que a sua vida pode mudar, que os padrões que você vive, que você não sabe que vive, ele pode ser identificado através de uma constelação. Então, se você tem o desejo de olhar para a tua vida, de conhecer um pouco mais sobre ela
entender como os padrões invisíveis governam a tua vida e por que as coisas não têm dado certo. Se você é uma pessoa tão maravilhosa, tão esforçada, trabalha, tem marido, tem filho, tem namorado, ou não tem namorado, por que o namorado não chega? Por que a namorada não chega? Porque todo relacionamento que você se envolve, você acaba sendo traída. Porque todas as vezes que você acredita que está engrenando num relacionamento, a coisa desgringola, né? Aqui em Goiânia eles falam desgringola. Então a coisa vai ladeira abaixo. Observa para tudo isso. Por que você não tem dinheiro? Por que o dinheiro chega na tua mão e derrete? Ele não fica. Porque toda vez que você consegue juntar dinheiro, alguma coisa na tua família acontece. Sim, podem ser padrões de repetição. Se isso acontece com seus pais, acontece com você, mesmo e apesar de você ter todo o conhecimento, ser muito mais avançado que seus pais, ser mais inteligente, ter uma vida mais leve, o que acontece? Que as coisas se empacam, tá? Literalmente empacam. Então é hora de você olhar para a tua vida. Eu te convido a fazer uma constelação. Busque o conhecimento sistêmico. Aproveite e faça a constelação para você desenvolver a visão sistêmica e a partir dela tomar atitudes mais assertivas, decisões assertivas, decisões que se tornam leves. E vai se tornar leve em quais aspectos? Né? Você deve estar se perguntando, Liz, mas vai melhorar no quê? Vai melhorar o teu relacionamento, vai melhorar o teu trabalho, vai melhorar a tua vida, vai melhorar a tua relação consigo mesmo, a tua relação com os pais. Gente, quanta mulher adulta vive brigando com a mãe? Quanta mulher adulta vive se desentendendo com o pai? Quantas vezes eu ouço das minhas clientes, das pessoas, e aqui até na internet, quando às vezes eu coloco caixinha de pergunta, meu pai não me escuta, minha mãe não me escuta. Ah, eu sou a pessoa mais necessária para eles, eu não aguento mais ter que cuidar deles. Veja o quanto isso pode se tornar um padrão. E às vezes isso é proveniente, vem de um padrão familiar. Liz, mas meu pai não era nada parecido comigo. Meu pai não fazia nada disso. Ele não fazia em negação, era um padrão que já existia. De que jeito que ele fazia? Você precisa se conhecer mais, você precisa saber mais da sua história. A sua história diz muito sobre você. A sua história diz muito sobre sua personalidade, sobre seus comportamentos. A sua história diz muito sobre as pessoas que você cruza no caminho. Sabe as pessoas que você encontra, que você fala, Senhor, isso foi de encomenda, hein? Senhor, colei babalu na cruz, não tem uma brincadeira assim? Gente, para e analisa o quanto isso é repetitivo na tua vida. Liz, mas é repetitivo porque eu me auto-saboto. Autossabotagem é uma coisa muito comum. Autossabotagem é eu chegar até um ponto da minha vida e simplesmente decidir não fazer mais, dizer que aquilo não me serve mais e não entender por que eu fiz aquilo. Gente, por que eu fiz aquilo mesmo? Por que eu me auto-sabotei mais uma vez? Se eu estava progredindo, se eu estava avançando, se eu tinha um bom relacionamento, se eu tinha um bom marido, se eu tinha dinheiro, se eu tinha um bom filho, se eu estava emagrecendo, por que eu me auto-sabotei? Por que eu enfiei o pé na jaca e eu não tenho força para evitar isso? Pode ser um padrão de repetição na tua vida. Então eu te convido, e aqui eu tenho 2 convites importantes, eu te convido a fazer uma sessão de neuroconstelação para você entender o quanto você é governado pelo seu inconsciente e pelos padrões familiares do seu inconsciente. O invisível te governa e você acredita que é o visível que você comanda e você não comanda nada. Literalmente essa é a verdade. E a segunda coisa é se você um dia deseja aprofundar o seu conhecimento sobre as constelações. Em janeiro abrem as vagas e elas já estão abertas, aliás, mas abrem oficialmente a primeira turma de neuroconstelação. Diz, mas eu não quero atender com neuroconstelação, mas eu quero aplicar o conhecimento sistêmico na minha vida. Olha, parabéns! Isso é uma decisão sábia, isso é uma decisão assertiva, porque muitas vezes você não reconhece o que te governa. Então, através do conhecimento sistêmico é possível sim você mudar. Você ter uma vida mais leve, você receber mais dinheiro, você fazer mais dinheiro, você ter mais saúde, você ter bons relacionamentos. Então eu te convido
te convido aqui a imergir mesmo, a estar comigo amanhã na live, 12:30, estar comigo hoje às 20 horas falando sobre emagrecimento e padrões sistêmicos e seguir esse caminho, conduzir a sua vida através da visão sistêmica. Gente, um beijo grande. Agora eu vou terminar aqui a minha manicure. Tá brigando aqui comigo, dando umas dobradas no meu dedinho. E, enfim, tenham um bom almoço, um excelente dia e vejo vocês mais tarde. Um beijo!